E o Cruzeiro informou nessa quinta-feira que obteve uma licença junto à Prefeitura de BH para a construção de um empreendimento comercial lá no Parque Esportivo do Barro Preto, um shopping que vai ter a ajuda do empresário Regis Campos da Encamp Residencial. E o presidente Jair Bolsonaro revelou para qual time torce aqui em Minas. Saiba mais daqui a pouco. Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. Antes de vocês começarem a saber sobre tudo que acontece aqui no Cruzeiro, deixa sua curtida no vídeo, deixa seu like positivo aí, rapaziada, para ajudar e motivar a gente a trazer mais vídeos para vocês. Depois do empate do Cruzeiro por 1-1 contra o Guarani nessa última quarta-feira lá em Campinas, o Cruzeiro viu a chance de acesso para a Série A cair de 0,17% para 0,056% segundo o Departamento de Matemática da UFMG. É inacreditável nesse momento, até mesmo recentemente, devido aos últimos jogos do Cruzeiro, um torcedor são acreditar de fato no acesso. Hoje o risco de cair é muito maior, coisa de 11,2%, que mesmo que pequena, é 200 vezes maior do que a chance de acesso. E o Cruzeiro, que cá pra nós não tem nenhuma perspectiva de acesso e também pouca chance de ser rebaixado, porém mesmo assim a gente já tem que pensar no planejamento para 2022. Isso aí pra mim pelo menos é obrigação. Já pensar no melhor elenco possível, se é que vai ser possível manter alguns jogadores e contratar outros, né, devido ao transfer ban, mas a gente não pode adiar o inadiável. É ridículo a gente ficar por 3 temporadas na segunda divisão. Vai acontecer. Imagina 4. Bizarro. É basicamente uma diferença de 2 Copas do Mundo. E esse ano de 2022 vai se iniciar com os jogos do Campeonato Mineiro, que aparentemente até o momento está sem um detentor de transmissão, já que a Globo, que sempre passou os jogos aqui em Minas, está dando um passo para trás, né? Porque a emissora não tem mais intenção de manter o contrato no padrão anterior, né? Que previa o pagamento de aproximadamente 40 milhões em cotas. A negociação de direitos também é complicada, rapaziada, porque no dia 15 de setembro desse ano foi sancionada pelo presidente da República, que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, que dá ao clube mandante, dá o direito sobre a partida, de cuidar de fato da transmissão. Nela, a emissora interessada em exibir uma partida de futebol vai precisar negociar apenas com um time, no caso o mandante. Além disso, o próprio clube vai poder transmitir o evento, abrindo uma nova possibilidade de obtenção de recursos para equipes de futebol, né? Ou seja, se nenhuma emissora se interessar pelos direitos do Campeonato Mineiro de 2022, a tendência é que o campeonato seja transmitido pelo stream da FMF. Atualmente o pacote do módulo 2 tem custo de R$ 29,90, deve pelo menos dobrar esse valor, eu acredito, né? E devido à lei do mandante, os clubes também terão a opção de exibir suas partidas em canais oficiais. Imagina o Cruzeiro transmitir para membros do seu canal? Acho que tem essa possibilidade, cara, não duvido. Acho que é quase que impossível a gente pensar que o Cruzeiro vai dar essas transmissões totalmente de graça. Quase que impossível pensar. Acho que vai acabar aceitando, para falar a verdade, né, uma redução mesmo que muito grande aí, que o Cruzeiro tá precisando muito de dinheiro, mas vai aceitar a redução, né? Vocês lembram aí que recentemente a Globo perdeu os direitos da transmissão do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca para Record, né? Falando do Paulistão, o acordo é válido por 4 temporadas e a Record terá o direito de transmitir 16 jogos por ano, sendo um por rodada na primeira fase, um das quartas de final, um da semifinal e 2 duelos da decisão. Lembrando também que o YouTube também terá direito a 16 partidas do Estadual de São Paulo. Outro fator importante para a gente pensar muito para 2022 é o futuro do treinador Luxemburgo no Cruzeiro, se ele vai ficar ou não. Segundo o jornalista Jorge Nicola no seu canal do YouTube, a permanência do Luxemburgo não é garantida e vai ser muito difícil. O Vanderlei Luxemburgo deu sinais na entrevista coletiva de que fica, mas somente até dezembro, apesar de ter contrato até o fim de 2022. Separei uma frase para vocês, abre aspas. Se eu continuar, o projeto é comigo, se não, tenho a obrigação de deixar para o Cruzeiro algo que percebi.
Não quero que as pessoas entendam que vou sair do Cruzeiro porque não conseguiu acesso. Muito pelo contrário, fecha aspas. E o terceiro tópico importante para mim é a permanência do goleiro Fábio. Hoje, dia 30 de nove de 2021, ele completa 41 anos de idade, dos quais 16 ele passou pelo Cruzeiro. Porém, até esse momento, ele ainda não acertou uma renovação com o Cruzeiro para a próxima temporada. Ele tem vínculo até o final de 2021. E como não pode faltar aquela ida aos tribunais de área do Cruzeiro? A Justiça do Trabalho publicou nessa quinta-feira uma decisão favorável aos pedidos feitos pelo meia Robinho, ex-Cruzeiro. A gente foi condenado na ação, cujo valor arbitrado é de 3 milhões, referentes a verbas rescisórias e multas. Lembrando a todos que Robinho acionou o Cruzeiro na justiça em julho desse ano. Na época, o primeiro contrato entre Robinho e Cruzeiro foi rescindido em dezembro de 2019. E ambos firmaram um novo acordo em janeiro de 2020, com validade até dezembro de 2021. Naquela época, na primeira rescisão, o Cruzeiro ficou devendo ao jogador pouco mais de 2 milhões de reais. Porém, o Cruzeiro na época ainda tá nessa situação, né? Sem condição nenhuma de pagar. A gente tentou até driblar, fazendo um instrumento de confissão de dívida, ficando acordado o pagamento de 20 parcelas a partir de abril de 2021. Porém, aparentemente, o Cruzeiro não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas, e o Robinho acionou o Cruzeiro. Agora falando do próximo jogo do Cruzeiro, que vai jogar contra a equipe do Brasil de Pelotas, que é simplesmente o lanterna da Série B. O time do Sul está a 15 partidas sem vencer e tem o pior ataque entre os times entre os 20 times da Série B. A última vitória do Brasil de Pelotas foi no dia 17 de julho desse ano, quando ele venceu o Vitória por 1-0 em casa na 12ª rodada da competição. Desde aquela rodada foram 10 derrotas e 5 empates. Por parte do Cruzeiro, a gente não vai contar com o atacante Marcelo Moreno, que vai antecipar e viajar nessa quinta-feira para a seleção da Bolívia para disputar as eliminatórias da Copa de 2022. É válido lembrar que a seleção da Bolívia enfrenta o Equador no dia 7 de outubro pela 11ª rodada, o Peru no dia 10 de outubro em jogo atrasado pela 5ª rodada e o Paraguai no dia 14 de outubro pela 12ª rodada. Com isso, o atacante Marcelo Moreno vai perder ainda mais 2 partidas do Cruzeiro pela Série B, contra o líder Coritiba no dia 8 de outubro pela 29ª rodada e também diante do Botafogo na rodada 30. Lembrando a todos que o Marcelo Moreno é o artilheiro das eliminatórias sul-americanas com 8 gols, porém a Bolívia vive uma situação complicada na tabela, né, ocupando apenas o 9º lugar com apenas 6 pontos. Lembrando que para domingo o Cruzeiro vai poder receber público e caso você queira garantir presença é só acessar o site que está na tela. O Cruzeiro informou nessa quinta-feira que obteve uma licença junto à Prefeitura de BH para a construção de um empreendimento comercial no Parque Esportivo do Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. Esta é apenas a etapa inicial para projetos que ainda precisam passar por outros processos dentro da prefeitura. O Cruzeiro diz que a licença não significa que há qualquer tipo de projeto em andamento, mas representa para fins burocráticos um importante passo de valorização ainda maior da área, permitindo que eventuais projetos futuros possam tramitar com mais celeridade e transparência nas demais instâncias de aprovação junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Recentemente, o empresário Regis Campos, dono da Encamp Residencial, detalhou o que poderia ser construído naquele espaço do Barro Preto e projetou uma construção de um shopping de rendimento entre 300 milhões e 400 milhões para o Cruzeiro. E tem um planejamento, uma ideia, está se regularizando toda a documentação de todos os terrenos que o Cruzeiro tem, porque estava tudo uma bagunça, aonde que se pensa em fazer um projeto maravilhoso ali no Barro Preto, que é um quarteirão inteiro, e se fazer um shopping embaixo e a construção de prédio comercial e residencial. Isso pode gerar para o Cruzeiro 300 milhões, 400 milhões, ainda não tem o valor estimado, entre venda de terreno e participação, de uma receita que pode vir ajudar os pagamentos da conta velha. Agora falando de outro empresário do Cruzeiro, um dos que mais ajuda é o Pedrinho BH. Segundo o narrador Jaime Júnior da TV Globo, o empresário explicou para ele
que a ajuda dada para pagar os salários na chegada do Luxemburgo foi, na verdade, um adiamento da compra do patrocínio Master do Cruzeiro de 2023, e que agora ele vê dificuldade em um novo aporte, em uma nova ajuda para quitar os salários do Cruzeiro. Anteontem eu conversei com o Pedro Lourenço, né, que é dono de uma grande rede de supermercados de Belo Horizonte, e que é o grande patrocinador do Cruzeiro, é um cara que está sempre ajudando. E eu conversei com o Pedro, falei assim, Pedro, os salários do Cruzeiro estão atrasados de novo, cara. E aí, você vai botar grana de novo? Como é que é? Você vai ajudar? Aí ele me disse o seguinte, ô Jaime, quando o Luxemburgo chegou, ele fez aquela exigência de salário em dia. Então, o Pedro me disse o seguinte, falei assim, Jaime, eu comprei o patrocínio Master de 2023. E ele me disse o seguinte, pagou 8.140 e poucos mil. Ele me começou a precisar, assim, os quebradinhos aqui. Mas 8.140.000 ele pagou para que o Cruzeiro botasse os salários em dia, colocou ali salários de funcionários, não todos em dia, não deu para pagar, né? O Cruzeiro não pagou o salário de todos os funcionários ainda, tem dinheiro ainda do ano passado ainda para pagar, 13º, mas os salários dos jogadores deste ano o Cruzeiro conseguiu colocar em dia. E o Pedro me disse, olha Jaime, eu dei minha contribuição, agora tem que dar uma outra agora, fica apertado para mim. Então o Pedro, pelo que ele me disse, disse, olha, a posição minha de agora eu não vou botar mais dinheiro. E o presidente Jair Bolsonaro está em BH, e ele afirmou em entrevista torcer para o América de Minas. Vocês sabem que eu me sinto um mineiro e torcedor do América de Minas Gerais, o time do coração dos mineiros. Lembrando a todos que o presidente do Brasil, presidente da República, não sei como vocês falam, rapaziada, ele já havia utilizado tantas camisas do Atlético quanto a do Cruzeiro, que são rivais do América. E eu vou te falar, mano, o presidente coleciona várias camisas, né? Ele já apareceu em várias fotos com uniformes. Toda cidade aí que o presidente Jair Bolsonaro vai, ele sempre leva alguma camisa e com ele não tem rivalidade não, mano. Ele veste camisa do Atlético, veste do Cruzeiro, veste do Corinthians, veste do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, veste do Flamengo, veste do Vasco. É até engraçado essa situação, mas é isso. Deixa nos comentários a sua opinião, não se esquece do like no vídeo e se inscrição aqui no canal. Valeu, falou!